muitos profissionais bons, qualificados demais, mas também temos aqueles que se aventuram. É muito fácil de você identificar e de encontrar profissionais que não sabem o mínimo de ética profissional. Às vezes você tem uma ferramenta poderosa nas mãos, mas se você não souber utilizar, ela fica engatada. Não, fulano, não dá pra simplesmente você me trazer Angelina Jolie, sendo que o seu perfil é de uma pessoa totalmente diferente. Vamos dar início agora à nova edição. Nós fizemos uma nova roupagem para o nosso podcast aqui do ETH e agora a gente inicia uma etapa convidando a professora Mônica, que é advogada, numa área que é super difícil de encontrar alguém. E nós temos a honra de convidar você, Mônica, para inaugurar o nosso ETHcast, que seria aí o nosso podcast da Faculdade ETH, cujo principal objetivo nosso é trazer gente que realmente vive o mercado para que a gente possa ensinar os nossos alunos, as pessoas que nos assistem, a entender como utilizar esses ensinamentos na prática, que é o que a gente mais preocupa aqui. Então, assim, antes de começar, eu queria escutar quem é a Mônica, como é que você chegou até aqui, a sua trajetória, tanto educacional quanto profissional, para as pessoas aqui entenderem com quem a gente está falando. Bom, uma honra, muito obrigada pelo convite estar aqui com vocês. Então, a Mônica, ela é advogada, tem atuação há 9 anos como advogada, e aí, em paralelo, exerço a docência, professora de graduação, pós-graduação em Direito na Saúde, em específico com ênfase em Direito Médico Odontológico. E a minha jornada até aqui, ela foi marcada de algumas surpresas, né? Como eu estava te contando aqui anteriormente. Foi muito grata essa questão de eu ter sido inserida no mercado do direito aplicado na área da saúde, porque era uma área que, assim, me chamava os olhos, obviamente, porque é algo muito específico que, de fato, tem que ter uma atenção redobrada, mas que não, algo que eu nunca pensei que talvez eu fosse me aventurar. De início foi isso. E a minha especialidade, anteriormente, da Direito na Saúde, é em Direito Consumerista, né? É uma matéria que eu sempre tive muita atenção, muita afinidade no curso, na minha graduação, e que foram os trabalhos que foram surgindo assim que eu me formei. E não tem como você falar de direito na estética, de direito na saúde, se você não falar de direito consumerista. Uma vez que a prestação de serviço, ela está intimamente voltada e ligada para os direitos e deveres do consumidor. Yes. Então, não tem como você falar o que é que o paciente tem de dever de direito, prestador de serviço, se você não falar de direito consumerista. Então, você precisa de saber ali das nuances que regem ali o direito consumerista. E o que é mais interessante, a minha defesa hoje, basicamente, é voltada para o profissional da área da saúde. Ah, mas como assim? Você é especialista em direito consumerista, fala dos direitos do consumidor, mas atua para o prestador de serviço, mas é justamente isso. Porque eu sei os pontos onde o consumidor ele tem uma fragilidade, quais são os direitos dele e que o prestador de serviço, tecnicamente, poderia estar incorrendo em erro. Então, talvez por isso a minha expertise, porque eu sei onde é que o prestador de serviço não pode errar, porque é onde que o consumidor vai puxar. Então, basicamente, a minha atuação é voltada para a defesa dos profissionais da área da saúde. E a minha chegada até aqui foi algo até, assim, bem surpreendente e gratificante também, que foi por uma demanda pessoal, né, para salvar a pele de um familiar. Que eu não tinha a menor entendimento acerca da área, e aí, por uma questão de necessidade para ajudá-lo, eu comecei a estudar sobre o assunto. Foi algo que, de fato, me ganhou, porque é um tema muito gostoso também de trabalhar. Gente, é muito bom falar de direito na estética, na área da saúde, tratar dos direitos e deveres do prestador de serviço também. Assim, enxergando um cenário, um quadro, um panorama de, nossa, eu tô do lado do prestador de serviço, mas eu sei tudo relacionado ao consumidor. Se eu tivesse do lado do consumidor, era o que eu faria. Às vezes até chego pro meu cliente e falo, nossa, pois é melhor você estar comigo do que estar contra mim, porque se eu fosse advogada dele, você pode ter certeza. E é coisas assim. Então é muito bacana, é muito bom vivenciar tudo isso. E foi isso, o meu caminho até aqui. Você cuidado com quem tá falando, né? Tipo isso. Mônica, queria te fazer uma pergunta. É óbvio que vários profissionais da saúde já podem atuar em várias áreas da estética. Mas ainda existem milhares de conflitos entre as categorias do que pode e o que não pode ser feito.
você vê um cenário promissor, enfim, vamos projetar aí 5, 10 anos, para que a gente estabeleça regras mais específicas para enfermeiro, farmacêutico, biomédico, que atua na área da estética, para que haja, assim, efetivamente muito menor conflito do que vem acontecendo hoje, né? Essas brigas de categorias, principalmente entre a medicina, junto aos conselhos de todas as demais categorias. Sim, então, a questão do avanço, né, querendo ou não, o Brasil, ele é um país que é considerado como o turismo estético, tendo em vista a grande procura e o exponencial crescimento que nós temos tido ao longo dos anos, em muito menor tempo, talvez 5, 10 anos, com relação ao crescimento da busca por procedimentos estéticos. Com o avanço da ciência também, normalmente com a tecnologia, abriu-se um leque ali maior de oportunidades para que as outras classes pudessem estar ingressando e realizando, desempenhando ali as suas atividades. Tendo em vista que temos, sim, essa briga entre, principalmente, a medicina com as outras classes da área da saúde, por uma questão também mercadológica, pela questão da reserva de mercado que a medicina, por muitas vezes, quer trazer ali para si e não deixar com que as outras áreas cresçam, e também por conta da crescente necessidade de estar, mais uma vez, o paciente, a figura do consumidor, é protegido, né? Tem-se sim, faz-se a necessidade de haver uma maior especificidade em cima da atuação de cada classe. Então, é normal e natural que vão surgir, que eu havia dito até numa última aula que eu gravei, vão surgir novas atualizações, novas normativas, novas leis que amparam e regem a prática de cada classe da área da saúde, para poder, principalmente, né, garantir os direitos do paciente, no caso do consumidor. Então, assim, é com toda certeza que esse leque de oportunidade de procedimentos para essas classes específicas vão se abrir, consequentemente, as exigências também vão aumentar, o que é muito bom, sim, porque nada mais justo, ainda mais se tratando de área da saúde, que seja de fato ali acompanhado, de perto, verificado, que seja uma coisa bem certinha para não trazer prejuízo para o paciente, para o consumidor, que é o maior interessado dessa relação. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa questão de aumento de legislação, de controle, da incidência dos conselhos estarem em cima fiscalizando, apesar de muitas das vezes o profissional achar que é uma investida errada, né, talvez oportunista, mas faz-se necessidade, porque temos sim muitos profissionais bons, qualificados demais, mas também temos aqueles que se aventuram, que fazem a coisa ao léu, do jeito que quer, sem se atentar às normativas básicas que a gente tem. É muito fácil de você identificar e de encontrar profissionais que não sabem o mínimo de ética profissional, uma matéria tão importante, da qual eles deveriam dar, assim, a maior importância enquanto graduados, e que vão aprender ou dar uma atenção especial, talvez numa pós-graduação. Exato. Ou talvez quando ali no curso, já exercendo a atividade, tem um problema. Poxa, isso aqui era ética e eu não dei a atenção que deveria. Então, sim, a gente vai ter um crescimento, a gente vai ter uma maior incidência de fiscalização, de normativas, um crescente aumento de leis surgindo, outras sendo retiradas, porque com o avanço da tecnologia, com a modernidade, com a mudança de comportamento da sociedade em si e dos pacientes, é necessário que se tenha essa mudança toda. Legal. E que isso aconteça com a maior velocidade possível, né? Porque, na verdade, a regulação, ela nada mais é do que você gerir, sim, né? E a gestão de onde atuar, o que fazer, o que não fazer, ela é muito importante em qualquer área, não só na estética. E, Mônica, a gente sabe que profissionais da saúde correm quando diz respeito a leis, regulamentações, ética, como você falou, na própria graduação, vou cumprir tabela. Quando ele tá lá no mercado, é a hora que ele vê, meu Deus, como eu preciso entender esse conteúdo, enfim. E a gente acaba procurando advogado quando não é para prevenção. A gente já até falou isso, quando o problema já existe, a gente já tá com um problema, uma questão com o consumidor, né, que é um paciente importante. Como que você vê, que dica que você daria para esse profissional que está atuando na estética ou quer atuar na estética, para que ele procure você, um profissional expert nessa área, antes mesmo de começar a atuar? Então, esse é um comportamento errado, né, que nós temos aqui, uma vez que a gente nunca deve buscar ajuda, auxílio e preparo só quando o problema está instalado. A gente tem que atuar de forma preventiva. Assim que eu me formei, o meu e-mail, por exemplo, olha como é que é o meu e-mail, Mônica Advocacia Preventiva. Era o meu objetivo. Isso há 9 anos atrás. Esse era o meu e-mail, porque o meu objetivo, meu foco era esse, trazer uma conscientização para as pessoas acerca de ter uma assessoria jurídica, uma prestação jurídica eficaz, mas de forma preventiva, de
evitar o problema. Uma vez que é muito mais fácil você lidar com uma situação que pode vir a acontecer, ou seja, você enxerga um cenário, né, que você enxerga a possibilidade de falar, nossa, talvez isso aqui era o dano que eu teria se eu não tivesse agido de maneira anterior, né, do que você depois de ter o problema ter que remediar. É muito mais fácil. Então a gente tem que mudar essa cultura, né, de achar que advogado só serve para quando o problema existe. Não, o advogado tá ali porque ele sabe o que ele tá fazendo, o que ele pode fazer para te ajudar, para evitar que você tenha problemas. Um dos pontos que eu tenho na minha assessoria, que eu presto para profissionais da área da saúde, é basicamente esse treinamento técnico que eu faço com a equipe, que muitas vezes eles se surpreendem, porque eles vêm e falam assim, mas a gente nunca vivenciou uma situação dessa. Eu falei, eu sei, mas pode acontecer. Pode ser que você chegue a vivenciar, e se chegar a vivenciar, é assim que você vai se comportar, porque é assim que você vai se livrar do problema. É assim que o problema não vai chegar para você. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, eu sei, é por isso que eu tô aqui, para resolver o seu problema, para evitar que o problema aconteça. Então, assim, é muito importante que as pessoas contem com um apoio jurídico de forma preventiva, principalmente os profissionais da estética, uma vez que o cenário jurídico, ele é muito dinâmico, ele muda constantemente. Então, hoje, as pessoas não sabem a dimensão e a importância que é, e a importância que tem de entender o momento atual, o momento político, que relação que ele tem com o jurídico, toda. Às vezes a pessoa pensa que não, mas tem toda a diferença. Hoje, a bancada, que talvez esteja ali no Congresso, né, eles têm um entendimento que faz, né, força ali, não tem um entendimento judiciário. Se mudar o partido, se mudar para as próximas eleições, talvez o entendimento judiciário vá mudar também. Entendi. Por mais que a gente tenha ali a separação dos três poderes, eles são harmônicos. Então, tem essa ligação. E de acordo com a mudança também do comportamento da sociedade. Então, com o crescente aumento da busca por procedimentos estéticos, com a facilidade e ao acesso desses procedimentos, uma vez que quando você falava de uma aplicação de Botox era algo assim, inimaginável. Só a população classe alta mesmo que tinha acesso. Hoje não. Uma pessoa, né, um pouco menos democratizou. Consegue ter acesso. Mas com isso também ela consegue ter acesso e ela tem acesso a profissionais talvez não tão qualificados. Exato. Profissionais não tão bons. Então, com isso, pode ser que o aumento de intercorrências e de danos cresça. Pode ser não, está crescendo. Esse é o cenário que nós temos. E com isso, o aumento de judicializações de ações, né, por conta do paciente estar insatisfeito ou de ter sofrido um dano, de ter sido lesionado. Então, é muito importante da gente acompanhar esse avanço, essa atualização e entender que se você se precaver, se você ter uma medida, né, de forma a evitar que a problematização aconteça, muito provavelmente você vai conseguir se blindar lá na frente de evitar de ter uma descapitalização talvez desnecessária, talvez não desnecessária, né, com uma condenação maior do que talvez você pagaria se você evitasse o problema ali no início. Então é basicamente isso. O que eu vejo, Mônica, assim, eu como empresário, você também, que você dá consultoria para milhares de profissionais. Quando a gente está pequeno, gente, é comum a gente não se atentar às situações que vão acontecer no futuro. Porque tudo que acontece para o pequeno empresário, ele quer resolver o problema de hoje. É o furacão do dia a dia. Sim. Então, ele normalmente não olha a longo prazo, né? E nem a médio, normalmente é a curto prazo mesmo. Então, assim, ele está ali para sobreviver. Sim. Então, ele está vendendo um procedimento, o seu próprio serviço, às vezes por um valor com uma margem tão pequena, ao ponto dele achar que esse tipo de serviço, ele só vai ser necessário quando ele tiver médio ou grande. E esse é um grande erro da maioria dos profissionais, da maioria dos empresários. Porque dentro da nossa cultura, a gente se atenta a esses problemas, a olhar para o futuro, só depois que o problema acontece. E são coisas que a gente está falando que são muito simples. Por exemplo, tem profissional pequeno empresário que não sabe até hoje que ele precisa colher um termo de consentimento, Garantido, boa parte. né, daquele paciente, Sim. com direito de imagem, inclusive, para garantir o mínimo, resguardar o mínimo, né, do que diz respeito a protegê-lo contra futuras situações em que ele acha que só vai acontecer quando ele tiver maior. Ou ele vê assim, não, aqui nunca aconteceu, Deus me livre, não vai acontecer. Como se Deus estivesse protegendo. Sim. E a gente sabe que quando a gente trabalha em maior escala, a gente tem um maior número, né, um N, é probabilidade, Sim. um N maior de chance de ocasionar alguma lesão, né? A chance Aumenta. consideravelmente. E isso, quando acontece, ele tem, na verdade, que saber. Primeiro, ele tem que saber, tecnicamente, como isso não acontecer. Isso é obrigatório. Mas ele também tem que entender que, se eventualmente isso acontecer, como ele deve agir. Sim. Então, como a gente faz, explica para quem está nos assistindo dessa importância de trabalhar com o termo de consentimento e de outras coisas que são básicas para o profissional da estética, para que ele, quando acontecer, e tomara que isso não aconteça,
aconteça, mas enfim, se acontecer, como que ele deveria agir? Então, é o que eu sempre costumo dizer, não tem como você tratar de um tema, uma área específica do direito, sem interligá-la com outras. Então, quando eu falei da especialização do direito consumerista, é justamente isso. Que nem, por exemplo, termo de consentimento livre esclarecido. Difere a natureza jurídica dele de um contrato de prestação de serviço, de uma ficha de anamnese, de uma termo de utilização de sessão de uso de imagens, né? Que está intimamente voltado ali aos direitos do paciente, do consumidor. E se você parar para pensar, falar, mas né, não tem necessidade, mais uma vez, a necessidade de ter uma assessoria especializada, contar com alguém que de fato entenda daquele tema, daquele assunto. Ah, vou buscar uma documentação genérica nas redes sociais. O maior erro do profissional, principalmente Vou dar que um ele Google. pensa. Vou dar um Google. Mal sabe ele que o que nós temos mais, assim, em exponencial crescimento hoje é a quantidade de profissionais serem condenados por utilização de documentação genérica. Nem imagina. Então pensa assim, eu tenho um documento, tá tudo certo. Tá, mas você tem um documento, não vale nada. Que adianta? É a mesma coisa de não ter, né? Ah, não, chega lá na frente, o juiz dá a inversão de ônus da prova pro paciente, consumidor, e aí o profissional tem que chegar e apresentar a documentação. Pá, tá aqui, senhor juiz. Não, mas o documento aqui não tem nada a ver com o procedimento do qual você prestou. É um documento totalmente nulo, invalidado. Você chega lá, você tá totalmente desamparado, né? Então a importância de contar com a documentação, mas uma documentação correta. Legítima, não dá para constar num termo de consentimento esclarecido, cláusula de um termo de acordo, de um contrato de prestação de serviço. Tem que ser o documento exato, correto. E o documento, ele não pode conter, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, cláusula abusiva, cláusula nula, porque senão você vai estar totalmente vulnerável frente a uma situação, talvez, ao invés de você estar ali sendo resguardado pelo que você tem, pelo contrário, ela está te condenando. Então, por isso, mais uma vez, a importância de contar com uma documentação certa, assertiva, não esperar que somente quando o problema estiver instalado para você correr atrás do prejuízo. Faça isso de forma preventiva. Contrate, nem que seja uma assessoria, uma consultoria, para lhe prestar, para falar, meu esquema de empresa é esse, o que eu preciso de documentação? Pelo menos me resguarde com relação à documentação, com a atuação perante o meu paciente. E dali para frente, você tenta caminhar sozinho com as suas próprias pernas. Se você entender e identificar que de fato não será possível, porque a gente tem que aprender a delegar funções. Não dá pra gente abraçar o mundo com as pernas. Eu me limito à capacidade daquilo que eu tenho conhecimento, que eu sei. E assim, o profissional da área da saúde, principalmente aquele que atua na estética, também tem que se limitar. O profissional que atua na estética, da área da saúde, ele não lembra da ética, da legislação que era passada na faculdade, né? E por mais que às vezes ele lembre que ele Mas teve, é específico. é específico, ele não sabe metade, não entende metade do que está escrito ali naquele código. Talvez só um advogado pudesse decifrar, né? Então, por isso também contar, gente, com uma assessoria, uma consultoria especializada nesse ramo, porque o que eu tenho visto de profissionais serem condenados por buscar o profissional mais barato ou por achar que, não precisa ser um profissional especialista, não. Qualquer profissional serve. Não é bem por aí. Tem sim a necessidade. É uma área nova que está em crescente, né? Está crescendo agora. São poucos os profissionais que atuam, que de fato entendem e que sabem desse assunto. Até mesmo o judiciário não está de tudo preparado, né? Quando a gente fala da estética, a regulamentação da estética é de 2018. Quando a gente fala de código de ética de algumas classes profissionais, é coisa de 2022, coisa de 2005. É muito recente, é muito novo. E o judiciário não está habituado ainda. Então, precisa de um advogado ir lá, sentar com o juiz e falar, senhor juiz, é por aqui que vai. Eu falo isso porque a minha atuação, principalmente, como membro da Comissão de Direito Odontológico da OAB de Goiás, tem sido de levar informação para o judiciário. É um trabalho que a gente tem desempenhado e que tem, assim, sido de, assim, grande valia. Uma vez que tinham profissionais sendo, a todo momento, principalmente, né, os da área odontológica sendo condenados de forma injusta por ausência de informação e conhecimento do judiciário. Lá no judiciário. Porque o judiciário se depara com um processo, com uma ação, com só às vezes criminal, esfera criminal e fala, poxa, isso aqui é novo. Então, peraí, esse aqui é o bode expiatório. Então, eu vou pecar pelo excesso, prefiro do excesso do que pela falta. Só que esse excesso traz muito prejuízo, né? Porque eu não tenho entendimento, eu não tenho informação, eu prefiro me retirar, tirar aqui o meu entendimento. Aí entra a jurisprudência, que é pior ainda. Aí cria precedente negativo. Exato. E vai virando aquele bolo. E aí, quem são os maiores prejudicados? A classe que tá ali totalmente desamparada. Então, por isso a importância que, de fato, a gente tratar com atenção, com responsabilidade principalmente, e não entregar na mão de qualquer um. Entrega na mão quem, de fato, tem entendimento da coisa. Uma coisa que eu aprendi aí nesses 10 anos, e é claro que a gente já pecou, já errou várias vezes, né? É que quando eu vou fazer a precificação do nosso produto, a gente inclui essas consultorias também. Às vezes o valor dela vai representar R$1, R$2, R$10 numa mensalidade de um contrato.
entendeu? É essencial porque quando a gente vai defender uma causa, às vezes o prejuízo é muito maior, né? E aí, você estava falando aqui, eu quero só ver se eu anotei certo. Então, assim, coisas que são extremamente importantes para quem está começando. Porque o pessoal acha que o termo de consentimento é a mesma coisa de contrato, Totalmente e não é. diferente. Que é diferente da ficha de anamnese, Totalmente né? diferente. Que é diferente dos direitos de imagem. Totalmente diferente. Então, só aqui são 4 documentos, Sim. né, que não se pode pegar na internet. Fora o resto que vem acompanhado, porque tem termo de desistência, tem um cancelamento. Ótimo. Que o paciente, às vezes o profissional pensa assim, eu tenho aqui o contrato de prestação de serviço, meu paciente, ele cancelou, desistiu do procedimento, é só fazer a devolução do valor e pronto. Não é por aí. Dependendo do curso, do andamento que tiver aquela prestação, aquela relação estabelecida ali, se for no meio de um contrato, já houver tido pagamento, houver tido realização de procedimento, tem que haver um distrato contratual. Sim. Teve uma vez que uma profissional chegou pra mim e falou assim, não, porque tá tudo certo, tem a documentação. Falei, tá, o que você tem? Ela, não, porque eu tenho um distrato. Falei, tá, de tudo. E eu não lembro de ter ouvido o contrato. E o contrato? Não passou? Ou é de fato que eu não vi? Já tem um distrato, mas Ela tem um falou, contrato. não, eu não tenho contrato. Eu falei, mas como você tem distrato sem contrato? Não vale nada, né? Como se não tivesse isso. Entendeu? Então, a importância de contar, né? De saber qual documento é o que eu sempre falo. Às vezes você tem uma ferramenta poderosa nas mãos, mas se você não souber utilizar, ela fica invalidada. É como se você não tivesse nada. Então, esses daí são alguns dos. O meu kit de documentação que eu presto para as minhas assessorias, normalmente são em torno de 20 a 25 documentos, dependendo da área, da especialidade, porque cada área é muito específica, cada procedimento é muito específico. Gente, então realmente vocês precisam contratar uma consultoria, porque são muitos documentos. É muita coisa. Até porque, Mônica, assim, quando a gente fala na estética, ainda tem a questão da expectativa versus realidade, Sim. né? Então, muito paciente, ele chega com a foto de alguém que ele quer ser aquela pessoa. E aí ele chega pra você e fala, me coloca desse formato aqui. E aí, dependendo do biotipo, é óbvio que isso não é possível. Mas tem pessoas que não entendem isso. Então, quando ele é executado o procedimento e o profissional não deixa essa expectativa e realidade muito alinhada, às vezes ele pode achar que ele foi enganado. Uma prestação Ineficaz, porque na verdade ele não ficou exatamente como ele gostaria que ficasse, sendo que aquele gostar dele não significa querer, né? Não significa poder. E esse tema, essa questão, ela é só para você ver a complexidade da coisa. A gente tem um entendimento judiciário, agora pacificado recente pelo STJ, de que profissional que realiza procedimento estético, ele tem por obrigação, não mais a de meio, que antigamente era questionável, ou seja, você de fato tem que alcançar a harmonização, a melhora estética daquele paciente. Ok que tem ali umas nuances que devem ser observadas, mas a regra agora é essa. Antigamente havia o questionamento que tinha a obrigação de meio, que poderia se chegar a esse estado. Agora não. Agora você de fato tem que alcançar. Porém, ainda entra a questão de o seu dever, dependendo da classe da saúde, seu dever de informação, de não violar o dever informacional, que é um princípio inerente também do Código de Defesa do Consumidor, sobre você dar todas as orientações, as informações para o paciente e de, principalmente, controlar a expectativa daquele paciente, mediante a condição anatômica, a condição biotipo. Não, fulano, não dá para simplesmente você me trazer Angelina Jolie, sendo que o seu perfil é de uma pessoa totalmente diferente. Então, tudo isso é muito importante e tem que ser analisado. Uma questão que muitos profissionais, às vezes, são pegos de surpresa e que muitas das vezes livram eles do problema, é uma pequena pergunta boba que consta ali na ficha de anamnese, mas que muitos deixam passar, né? Que é a condição do dismorfismo, que muitas pessoas têm, mas que boa parte das pessoas nem sabe o que é. Entendi. Que é o que comprova o que, de fato, eu controlei a expectativa do meu paciente, mas só lá na ficha de anamnese dele que ele tem dismorfismo, que ele se vê de uma forma, ele se acha de uma forma e se enxerga de outra. Então, isso aqui tira a minha responsabilidade do resultado que foi alcançado, porque de fato eu entreguei a minha melhora. De fato eu entreguei aquilo que poderia ser alcançado. Então, são coisas que, tipo assim, se de fato você não tiver um conhecimento muito assertivo a ser, você não tem nem como imaginar. Mas que boa parte das pessoas nem sabe o que é. Entendi. Que é o que comprova o que, de fato, eu controlei a expectativa do meu paciente, mas só lá na ficha de anamnese dele que ele tem. Muito mais comum. Muito comum. Na verdade, boa parte das pessoas que vão procurar procedimentos, às vezes, o grande problema dela está no lado psicológico. Sim, né? Da a maior doença hoje em dia então, dessa geração. Ela se vê de uma forma que, na verdade, ela não é, ou quer se projetar de uma forma que, na verdade, não faz o menor sentido. E isso é muito subjetivo, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta, porque, assim,
mesmo que a gente garanta para esse profissional de que vai haver uma melhora na harmonização daquele paciente, como é que o paciente, enfim, num caso de um processo, eu não estou satisfeito porque eu imaginei que eu ficaria assim. Como que juridicamente a gente consegue aí resguardar o profissional da saúde em que houve uma melhora, ele atuou da forma correta, mas realmente não tem aí como chegar entra aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas, eu trago a pirâmide keynesiana que a gente estuda no direito, a gente fala sobre a hierarquização das normas, né? Então ali no topo a gente traz a Constituição Federal, as leis federais e as resoluções, portarias, decretos. Aí eu faço um comparado ali e eu trago na pirâmide keynesiana aplicada aqui no direito na área da saúde, que lá no topo a gente tem a documentação, ou seja, é a parte mais importante dessa estrutura. Porque é através da documentação que você vai conseguir de fato comprovar tudo que se deu naquela relação. Então você vai conseguir comprovar que você trouxe ali a informação, que você não violou o dever informacional, que você não trouxe uma garantia de melhora, porque o profissional não deve nunca garantir para o paciente de que ele vai chegar àquele objetivo, de que ele vai chegar àquele resultado, mas que é tudo mediante a possibilidade, a capacidade, principalmente fisiológica daquele paciente. Então, para poder comprovar que de fato tudo foi dado, tudo foi realizado dentro do possível, só a documentação para comprovar. Aí você me pega um paciente que não tem nem a documentação, como que faz? Não tem como nem fazer a defesa dele. Entendi. E dentro dessa documentação envolve também a imagem do antes e o depois. A imagem é extremamente importante. Antigamente era algo que as pessoas não faziam, né? Aí viu aquele boom na internet, todo mundo utilizando o Instagram ali como portfólio, de fato virou um portfólio, um cartão de visitas, e aí vem ali a imagem de comparativo. E o judiciário pegou isso para se pautar, né, nas decisões. Então tem que haver nos procedimentos estéticos uma condição de melhora. Eu vou pegar aqui o antes e o depois. Se de fato houver um agravante da situação, uma piora do resultado do que seria o inicial, de fato, aí você tem responsabilização. Mas aí você consegue comprovar do antes e depois que, nossa, olha aqui, eu consegui uma melhora significativa dentro da possibilidade fisiológica daquele paciente, então pronto, tá perfeito. Você conseguiu comprovar que de fato você deu o seu melhor, você alcançou aquilo que era possível. Entendi. E aí, tem uma pergunta, aliás, vou fazer duas, você responde na sequência. Uma delas é, como que o profissional vai saber se dentro do conselho dele é permitido antes e depois? Porque são tantos profissionais na área da estética, uns podem, outros não podem. Onde que ele tem que buscar essa informação? É claro, sempre que além da consultoria, né? Ele tem que buscar ali dentro do código de ética dele, que vai regir sobre a prática. Código ético da categoria profissional. Cada categoria profissional. Entendi. Então, por exemplo, o biomedicina vai dentro ali do código de ético biomédico, do de farmácia, fisioterapeuta. Porque são diferentes, de enfermagem são diferentes. Mas, basicamente, a regra para publicidade, para quase que todos eles, é vedação à mercantilização, então nada de expressões muito exageradas, conflito de promessa de resultado, garantia de resultado, até mesmo porque é uma vedação trazida ali pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa que eu sempre explico é, a gente tem que entender o porquê daquela lei ter sido criada, como ela foi criada, e normalmente quase que todas as nossas leis dentro do ordenamento brasileiro, elas são principiológicas, ou seja, detêm de algum princípio. E essas da mercantilização, da publicidade, elas são do princípio de defesa, do Código de Defesa do Consumidor. Para os atuantes da estética, a gente não tem um conselho de classe, não existe um conselho federal de estética, esteticista, como estou técnico, né? Mas a gente tem a normativa, a lei federal que rege, que fala sobre a prática desses profissionais. E eles, em analogia, em complemento, têm que utilizar as outras existentes. Então, como basicamente são todas voltadas com o mesmo fito, né? De evitar, de vedar a mercantilização, a publicização exagerada, a enganação ao paciente, porque são detentoras ali do Código de Defesa do Consumidor, é basicamente isso que o profissional tem que seguir. É o bom senso. Tá? E eu tenho visto, assim, com algum zelo de alguns profissionais nas redes sociais, de colocar que esses resultados foram obtidos de acordo com a variação de cada paciente, né? Eu tenho visto esse zelo. Sim, isso é uma exigência de alguns conselhos de classe, mas é também um indicativo vindo ali do Código de Defesa do Consumidor, que é onde você comprova que, de fato, você não tá fazendo uma propaganda enganosa. Tem uns que você até repara que tem embaixo um asteriscozinho. Imagem meramente ilustrativa. Essa imagem condiz, cada um tem uma variação. Exato. Tem que haver, né? Não pode violar o dever informacional. Tem que ter informação, presteza, clareza. Em tudo que você propagandear, que você precisar. Porque é o que rege os princípios ali do Código de Defesa do Consumidor, que vai regir toda e qualquer prática de prestação de serviço de profissional da área da saúde com o consumidor. Até porque quando uma pessoa vê um antes e depois, ela imagina que ela vai entrar ali hoje, fazer o procedimento e sair de lá, primeira sessão, daquele jeito, né? Exato. Então, por isso que ela tem que estar bem atenta, tem que ser bem esclarecido para ela que isso daqui é uma
referência. Sim. Não significa que eu vou conseguir o mesmo resultado com você que nem foi esse daqui. Isso aqui é um pós-imediato. Tem lá alguns profissionais que colocam pós-imediato, pós de 15 dias, de 60. E mesmo assim, mesmo tendo essas informações, ainda acontece o paciente chegar, falar, não, porque eu quero sair que nem ela, eu quero um resultado igual ela e quero na hora. Parece que o paciente, ele hiperfoca naquilo que ele tem atenção, que ele quer, que chama a atenção dele. E aí é onde vem todo o problema. E como é que você vai fazer para comprovar que, de fato, você fez tudo que deveria, de que você esclareceu, de que você informou, se você não estiver devidamente documentado? Exatamente. Com a documentação já tá difícil, imagina sem. A grande razão é essa. E tem algumas situações também, porque assim, tem erros e tem situações de intercorrências que vão acontecer do procedimento, né? Um processo inflamatório, um vermelhidão, enfim. Como que isso tem que estar descrito para o paciente entender? Eu sei que é documental também, mas como passar para o paciente que isso aqui foi um erro, né? Se acontecer isso, provavelmente é um erro. Se acontecer isso, provavelmente é uma intercorrência, entendeu? Sim. Até para o próprio profissional também, facilitar dele ter não sei se é um POP, um procedimento operacional padrão, onde ele cataloga também o que possivelmente isso pode acontecer e o que não se deveria acontecer. E se ele pode compartilhar com esse paciente algum documento que fala assim, ó, se houver isso, isso e isso, você vai fazer isso, enfim, você vai me procurar, entendeu? Sim, essas orientações é o que a gente chama de orientações pré e pós-procedimento, né? Elas devem constar ali no termo de consentimento esclarecido. O próprio nome fala. Aqui você está anuindo que você está saindo daqui informado acerca de tudo que pode acontecer desse procedimento, inclusive das intercorrências e das consequências de dano. Então, tem alguns procedimentos, por exemplo, que são um pouco mais invasivos, mais agressivos que eu realizo, os termos, né, que eu realizo dos procedimentos. E aí, às vezes, tem o risco morte, né? E aí eu coloco lá e o profissional, pá, não, Mônica, como é que eu vou colocar? Eu falo, você tem que colocar. O risco não existe? Pela literatura científica não existe? Se eu colocar, o paciente não vai fazer. Então, o paciente tem que ter a opção de escolher fazer, ser submetido e correr aquele risco. Entendi. Entendeu? Então, tem que constar, independente se for agressivo, se o paciente for achar legal, se ele for correr ou não, ele tem que saber da possibilidade. E importante também diferenciar a intercorrência do erro. Exato. Né? A intercorrência, ela é prevista, ela é possível de acontecer de todo e qualquer procedimento, cirúrgico ou não cirúrgico. É uma vez que existe a rejeição, existe a resposta do organismo. Então, você tem que dar para o seu paciente a oportunidade dele saber que se ele for submetido àquele procedimento, que ele está sujeito a sofrer uma intercorrência, né? Agora, se ele assinou o TCLE, ele está sujeito, consciente e ele autorizou aquilo. Então, você deu a oportunidade para ele, o conhecimento acerca da informação daquela situação e ele quis se submeter àquilo. Ele é livre, ele é adulto, maior de idade, ele quis se colocar naquela condição, diferentemente daquele paciente que possui uma condição da qual ele não pode ser submetido, que nem, por exemplo, tá ali na ficha de anamnese, que a pessoa, por exemplo, é alérgica à picada de abelha. Muitos nem colocam em procedimento de injetável, né? E a gente sabe que tem injetáveis que são a base ali, o veneno da abelha. E se a pessoa for submetida ao injetável daquele procedimento que é a base do veneno da abelha, ela vai sofrer um choque anafilático, ela vai morrer. Só que aí a pessoa não assinou, não colocou. E aí, como é que fica isso? Mas eu não sabia que ela era alérgica à picada de abelha, mas era obrigação sua de colocar na ficha de anamnese e perguntar pro seu paciente. Sim. Né? Então, são coisas, até situações de vida mesmo, que podem e devem ser evitadas por um simples procedimento de segurança, de atenção, de responsabilidade do profissional. Então, é de extrema importância que o paciente ele esteja sempre muito atento, informado acerca de tudo que vai se dar, né? Risco de rejeição, risco de vermelhidão, pode acontecer de fato, tem que colocar que tem risco óbito, tem que constar ali, não dá pra simplesmente fingir que não existe a possibilidade. Entendi. E isso talvez é o ponto que vai resguardar, assim, prioritariamente o profissional. Primeiramente o profissional. Né? Porque, assim, não faz sentido a gente fazer um procedimento em uma pessoa e que ela não esteja claro de que aquilo pode acontecer, algum dano a ela, que é um dano previsível ou, eventualmente, uma fatalidade. E até mesmo para poder diferenciar a responsabilização que esse profissional vai incorrer. Tem vista que a gente tem a responsabilização administrativa, para aqueles que detêm de conceito de classe, Sim. Responsabilização civil perante a esfera civil e a criminal, que talvez aqui seja o maior, que o pessoal fica assim, mas de cabelo em pé, orelha em pé. Porque é diferente um paciente que é um paciente que ele é decorrente de uma intercorrência, que é algo previsto de acontecer, que poderia acontecer, que está na literatura médica que poderia acontecer de um paciente ocasionado o erro, que vai ficar constatado se o paciente ele foi imperito,
se ele foi imprudente, se ele foi negligente, ou se de fato ele teve somente a ausência de capacidade técnica para realizar aquele procedimento, se ele não extrapolou o limite da área de atuação dele. Tudo isso vai ser determinado a partir da definição se foi uma intercorrência ou se foi um erro, e que vai ser extremamente importante para dar a culpabilização, né, a penalização justa em cima daquele profissional. Então vai ser diferente a penalização e a tipificação talvez criminal que um profissional responda por uma intercorrência, que talvez fique ali uma via de fato, uma lesão corporal de natureza leve, do que uma lesão de corporal de natureza grave, um homicídio, entendeu? Então, por isso é importante separar o que é intercorrência e o que é erro, né? Porque a gente vai conseguir individualizar a responsabilidade daquele profissional. Então, mais uma vez, a importância de, ou até mesmo o profissional saber e de dar oportunidade para o paciente saber, ó, aqui a gente tem uma intercorrência, aqui a gente tem um erro. Nossa, a cabeça tá explodindo aqui, porque é muita informação. E assim, aparentemente o que eu vejo é que os profissionais estão tão preocupados em aprender a técnica que se esquece disso que é fundamental. Eles não deveriam nem abrir a porta para atendimento sem todo um conhecimento a esse respeito, porque os riscos são muito grandes. Na minha pirâmide, né? Coloco nas minhas aulas, lá em cima tá a documentação, mas a documentação ela é aqui, ó, pequena. E lá embaixo tá todo o resto, né? Tá a conduta humanizada, tá o dever de informação, tá tudo que ele tem que saber do básico para poder chegar até lá no topo. Não basta um profissional ter excelência, expertise numa técnica avançada, no procedimento avançado, mas se ele não tiver tido o dever legal de informar o paciente dele, de explicar, de dar oportunidade ao paciente dizer, eu quero ser submetido a isso ou não. Entendi. Ô, Mônica, outra coisa, as pessoas usam muito antes e depois, que é uma prova social maravilhosa, sim, que atrai outros clientes, e tem pessoas que às vezes até pedem depoimento. Depoimento pode acontecer? Tem alguma restrição? Depende, cada conselho de classe tem uma regra. A medicina ela era mais restrita, mais fechada, deu uma flexibilizada, a partir dela outros conselhos foram flexibilizando também. A odontologia segue muito parecido ali com a medicina, a biomedicina, a enfermagem, a farmácia também possuem regras próprias. A estética, como não detém de um conselho, sim, de classe e o código de ética para tratar acerca da publicidade, ela segue ali uma normatização geral, então não tem uma vedação expressa. Então talvez seja ali a mais flexível com relação à publicidade, né, com postagem. Lembrando de se atentar aos princípios ali da ausência de mercantilização, de exposição degradante, vexatória, por ser dos princípios consumeristas. Mas cada conselho de classe traz uma regra própria. Ou seja, voltamos de novo ao código de ética. Voltamos de novo ao código de ética da necessidade de estar especializado em cada área de atuação. É porque muitas vezes eu falo assim, eu vi o fulano publicando, eu vou fazer também. E muitas vezes o fulano publica errado. Exato. Aí você vai seguir o caminho do fulano e vai dar ruim também. Mônica, é claro que é impossível a gente estudar tudo isso sendo um profissional da saúde, porque não somos especialistas nessa área, né? Mas, além do código de ética, tem algum outro documento que esse profissional, mesmo que seja de forma para se informar de como agir melhor, algo que ele tem que procurar, além do código de ética? Sim, se atualizar e estar atento a... Hoje em dia, o Instagram, acho que é um veicular mais fácil de informação das pessoas consumirem. Os conselhos de classe possuem suas páginas oficiais, né? E ali direto, eles divulgam informações informativos, veiculares, no oficial, falando, foi determinado tal situação modificou. Então, ficar atento a essas atualizações, né? Obviamente que você tem que ter, um dever, uma obrigação do profissional. Não dá para se excusar e dizer que não sabia. Inclusive, alguns conselhos de classe trazem até como uma punição, um agravante da punição, dizer que, eu não sabia dessa regra. E é também a norma do direito, né? A regra do direito. Sim. Não dá para excusar da lei alegando desconhecimento. Não pode. Então, o código de ética, se atentar às atualizações que o conselho traz, as informações que são veiculadas nas páginas oficiais, mas, obviamente, não dá para você alinhar, e é tanta coisa, tanta técnica, carreira, clínica, empresa, com a parte jurídica. Então, aprender a delegar funções, isso é extremamente importante. Legal. Vamos aprender a delegar funções, cada qual no seu quadrado. Deixa a parte jurídica para quem, de fato, detém conhecimento. Às vezes, você até busca, você não entendendo metade do que está escrito ali. E, às vezes, você fala, nossa, entendi, vou fazer. Quando, na verdade, é tudo está aberto. Porque nem sempre é só o que está ali, né? A gente tem jurisprudência, a gente tem precedente, a gente tem entendimento diferente, a gente tem divergência de entendimento de conselhos regionais, né? A gente tem o Conselho Federal de determinada classe e o Conselho Regional de um estado difere do outro. Então, assim, gente, é muita coisa. É melhor delegar a função, coloca na mão de uma equipe que consiga trabalhar isso
fortalece para que você tenha até uma tranquilidade, uma paz emocional para poder realizar de fato aquilo que você sabe fazer, que é mexer com o procedimento, que é fazer a harmonização do paciente. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E olha, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade como empresário é saber delegar. Muita. Então, assim, a gente acha que é Mulher Maravilha, né? Principalmente as Super-Homem. Acham que a gente consegue fazer tudo e aí lá no final a gente colhe os frutos indesejados por uma decisão que nós tomamos por desconhecimento, por achar que não precisa do outro para poder crescer. Para crescer a empresa, para desenvolver, e aí acaba prejudicando de uma forma geral. E assim, Mônica, acho que muita gente que vai nos assistir esse episódio ficou fantástico, esclareceu tanta coisa, assim, até para nós mesmo, porque a gente oferece pós-graduação na área da estética, e a gente, é claro, tá sempre muito preocupado com essas questões que estão surgindo. E o direito na estética, ela é uma preocupação vigente. Então, assim, já tem muito tempo que eu e a Lara estamos falando, gente, a gente tem que atualizar a nossa grade, colocando essas informações, a gente colocou as intercorrências e colocou o direito na estética com a sua vinda agora, porque eu acredito que a prevenção é o melhor caminho, não é? E se você pudesse citar o que hoje tem sido um dos maiores problemas para os profissionais da saúde no que diz respeito à parte de direito. Assim, hoje, a maior procura de profissionais que vem até a Mônica é porque estão passando por essa situação. A maior dor deles hoje é justamente a ausência da prevenção. Eles se encontram tipo assim, quando chega pra mim, boa parte chega, Mônica, pelo amor de Deus, socorre, tá no último, tá dando o último suspiro, tá lá buscando o ar, né? E de algo que às vezes olha e fala, nossa, é um cenário que podia ter sido revertido se tivesse feito a atuação a tempo. Esse fim de semana, por exemplo, a gente lá no escritório, a gente faz um sistema de... Cada um faz um plantão, né? Escala. Uma escala. A palavra me fugiu, era a escala que eu queria falar. E aí a escala caiu pra mim desse feriado, foi pra mim. E aí eu que tive que ficar, então se chegasse algum atendimento e tal, eu fazer, porque uma das coisas que eu priorizo lá no meu escritório é o atendimento. Eu acho que ele manda, e é isso que eu tento levar pra todos os meus assessorados. Tenha um atendimento humanizado, um atendimento de qualidade. Uma vez que quando você fala de estética, fala de saúde, você tá falando de uma dor de uma pessoa. Sim. Né? Normalmente, uma pessoa que busca fazer um procedimento estético é porque ela tá insatisfeita com alguma coisa, ela quer uma melhora pra aquilo. Então ela não tá buscando alguma coisa que seja fútil pra ela, o que de fato, né, toca ela de alguma maneira e de que ela queira trazer uma melhora pra melhorar na autoestima, pra melhorar na vida pessoal, profissional, enfim. Então tratar aquilo como se fosse algo seu. Eu falo que é muito importante. Quando eles chegam pra mim, eles chegam, nossa, eu tô morrendo, literalmente. A minha última cartada é você. Me socorra nisso daqui. O que eu vejo muito é a falta da prevenção. É justamente a maior problematização pra quem atua na área da estética hoje. Porque não adianta falar pra ter a cultura de se adequar, da cultura de se informar. Às vezes a pessoa tá sobrecarregada com várias pós-graduações, com várias especializações, aprender uma técnica nova. Ela vai ter tempo de aprender o jurídico da empresa dela? Do que ela tem que se adequar com documentação? Ela não sabe nem onde procurar para começo de conversa, né? E aí, às vezes, ela tem um probleminha com o paciente, poderia ser revertido, talvez, até na conciliação, numa mediação, né? Eu também tenho especialização em conciliação e mediação pela Secov aqui de Goiás. Então, às vezes, a gente consegue findar o problema ali. Não precisava nem de judicializar. Mas o problema é o momento em que isso chega para nós. Às vezes, era um momento, é aquilo que eu sempre falo, tá com a ferramenta certa, mas utilizada no momento errado. E aí, chega aquele momento que, tem como de fazer fato, milagre. já não tem como ser feito mais nada. Então, a importância de se atentar, de tentar prevenir, né, de forma... E utilizar tudo que tem de amparo de forma certeira, de forma para que tenha uma atuação, uma segurança, de fato, uma segurança jurídica na realização desses procedimentos, porque não dá para um profissional que mexe com estética, que não tenha hoje, que não conte com uma assessoria jurídica, é um profissional vulnerável, totalmente vulnerável. Um exemplo que eu posso trazer aqui, que eu sempre gosto de trazer as cases para as pessoas poderem materializar aquilo que a gente fala, porque é muito juridiqueza, às vezes a pessoa não entende. E aí, esse final de semana, por exemplo, esse plantão, falei do plantão, caiu para mim, foi um profissional que realizou um procedimento num paciente, né? E a gente tentou por todas as maneiras, há um tempão já falando com esse profissional e nada. Ele falou assim, ó, cansei, também agora eu não quero saber mais de acordo, não precisa nem de acordar, eu quero que parte logo pra judicialização. E nisso ele mesmo já recorreu sem nem orientar nem nada a uma delegacia de polícia e fez uma ocorrência e lá no boletim a delegada entendeu por ser uma lesão corporal grave. Então assim, olha o que essa profissional vai incorrer de prejuízo. Ela poderia ter simplesmente feito um acordo. Sim. Ela vai responder por um processo criminal, por um processo civil, pelo simples fato deles não terem atendido e de todo final de semana a gente ter buscado eles e ela ter virado pra mim e falou assim no final ainda, amanhã você procura
minha equipe jurídica porque hoje é domingo. Eu falei, ok, você Mas, decidiu que hoje é domingo, então tá resolvido. Aí a segunda chegou, agora já não tem mais o que ser feito, né? O meu cliente ainda estava disposto. Agora eu não quero, agora de fato, e ele já tinha buscado os recursos dele. Olha a gravidade da ausência de um atendimento, da ausência de uma humanização, de tratar a dor do outro como se sua fosse. Se ela tivesse enxergado com um pouquinho mais de cuidado ali. É verdade. O que eu vejo, Mônica, é que assim, a questão da humanização, que você usou essa palavra várias vezes, né? Ela se aplica a tudo. Então, normalmente, em qualquer disputa, as pessoas sempre acreditam que tem sempre um lado que vai ganhar e o outro vai perder. E muitas vezes, uma disputa, ela pode ser feito um entendimento entre as partes, Sim. em que ninguém perde efetivamente, né? Claro, faz uma concessão aqui, outra ali, tem um prejuízo pequeno, enfim, mas às vezes falta, na maioria das pessoas, ter esse lado humano, de entender que a gente não está trabalhando só com lei, a gente está trabalhando com ser humano, né? Sim. Então, assim, aquele 0,1% de erro que poderia acontecer, ou uma intercorrência que seja um percentual pequeno que poderia acontecer, para aquela pessoa é 100%. Exatamente. É possível de acontecer. Sim, e aí as pessoas ficam levando tudo muito a ferro e fogo, né? Então, Ou tratando com descaso também, com ausência de cuidado, né? Que é também uma falta de humanização, né? Porque se tratar o outro, um ser humano, com descaso, numa situação em que você minimamente feriu ele, então acho que deveria ter, né, uma outra perspectiva, né? É onde eu falo, as normas, quando elas são criadas, são colocadas no ordenamento jurídico, ela tem todo um estudo social por trás, né, realizado. O Código de Processo Civil, que é de 2015, ele veio justamente com esse fito. No início, muitos juristas, todo mundo, né, naquela que trouxeram aí o advento da conciliação, da mediação, agora não tem aquela questão de uma só parte, ganhar uma só parte, perder. Agora todo mundo ganha e perde. Fato, a conciliação é isso. Ambos os lados abrem mão. Eu vou abrir mão no tantinho aqui, vou ganhar. Você vai abrir o tantinho ali e vai ganhar. Porém, as pessoas, elas querem tratar, muitos profissionais às vezes querem tratar o outro ou aquele paciente como mais um contrato, né? Como mais um número, e não pode ser assim. É verdade. Né? E aí acha que não, eu tô segura de mim mesma, eu não quero... Às vezes a pessoa também nem quer, né, fazer um acordo, ela prefere correr o risco, mas aí depois que o resultado vem, é a hora do desespero, do arrependimento, aí de fato já não tem mais o que ser feito. Tudo poderia ter sido previamente evitado. A prevenção é em tudo, desde a contratação, desde a atuação, desde a forma como você trata o seu paciente, do plano de tratamento do paciente, né, orçamento, tudo. A prevenção, acho que ainda é, nos dias de hoje, a melhor escolha. É verdade. E uma coisa assim, que eu vejo muito, Mônica, é que as pessoas, às vezes, elas transferem a responsabilidade pro outro. Sim. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Dentro do conselho, eu não sou fisioterapeuta, tô dando exemplo, mas se eu fosse fisioterapeuta, eu sei que dentro do meu conselho eu não posso praticar algumas atividades técnicas, né, que o conselho não me permite. Aí eu contrato um biomédico, ou contrato, enfim, para ser o responsável técnico daquela clínica, para que sejam realizados procedimentos injetáveis, por exemplo. E aí ele acha que a responsabilidade é toda do responsável técnico, é como se ele estivesse se eximindo. Como que funciona isso? Ele pode agir dessa maneira, mas legalmente a responsabilidade é solidária. Entendi. É de ambos. Cada um na sua porcentagem, obviamente, na sua participação. Não, vou colocar o responsável técnico aqui para responder, né, sobre todos os procedimentos que são realizados, mas depende, né? Você o quê aqui, além de dono da clínica, né? Foi você quem deu o diagnóstico, quem fez a triagem, fez a orientação do procedimento, e você tem por obrigação, por dever perante o seu código de ética, realizar toda a observância daquele lugar e de como os procedimentos se dão. E tem que estar isso em contrato também. É importante fazer isso em contrato, principalmente, né, quando há a contratação de um profissional para ser RT de uma clínica, é importante. Isso é muito importante para diferenciar e separar ali a obrigação, senão fica todo mundo em curso na mesma. Entendi. Legal. Isso é muito importante. Mônica, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, o que você falaria? Então, primeiramente, se adequem a todas as normas, né? Apesar de serem muitas normas, mas nada melhor do que a gente andar certinho, porque é o que eu sempre falo, basta um deslize, basta uma situação negativa para uma carreira inteira ser assolada. Eu vejo, acho assim, fico até com pesar, tantos profissionais bons, que às vezes uma situação específica, um caso isolado, é o definitivo para assolar com a carreira daquele profissional. E às vezes por um deslize bobo, às vezes de documentação, às vezes de conhecimento, às vezes de contar com uma equipe que de fato entenda, né, acerca da área de atuação dele, que consiga lhe trazer uma blindagem ali jurídica mesmo acerca da atuação. Então, primeiramente, que sejam sempre todos muito éticos, né, corretos, porque eu acho, e é o que eu sempre falo, ninguém perde por de fato ser honesto, por ser correto, e só tem a ganhar com isso. Uma vez que se você for correto dentro da sua atividade, você não tem que justificar nada pra ninguém, você simplesmente vai lá e demonstra os seus resultados. Os resultados falam por si só. Então, primeiramente, acho que é uma dica de vida, né, nem é profissional. E
segundo, que contratem, contem com uma assessoria jurídica especializada, porque hoje em dia é imprescindível, principalmente para quem realiza procedimento na estética. Não dá para sobreviver, é literalmente uma sobrevivência. Se aventurar aí no mundo estético, procedimentos estéticos, você contar com um advogado para te orientar, para te defender, para fazer uma prevenção, uma gestão de risco na atuação. É importante. Para Mônica, um profissional de estética de sucesso tem que ter 3 coisas. Exato, isso mesmo. Né? Primeiro, ele tem que ter uma boa capacidade técnica. É indispensável, não só, né, a questão de querer, mas uma questão legal, um dever Exato. legal, de ter que ter capacidade técnica. Ele tem que ter um discernimento para entender que ele não entende de tudo e que ele precisa de ajuda, saber delegar Delegar e contratar o que é importante. Exatamente. E terceiro, esse eu vou deixar para você. A terceira, pensar, se blindar, né, não somente juridicamente, documentalmente, mas mentalmente, porque um profissional que trabalha com a cabeça tranquila, né, ele tendo certeza de que ele tá fazendo é certo, que ele não vai ter problemas, com certeza é um profissional de sucesso. Não é um ou outro profissional que vira pra mim e fala assim, eu não tô conseguindo, eu tô travado, tô desesperado, porque isso tá me tirando o sono e eu não consigo desenvolver. E outro vira e fala, nossa, depois que basicamente você entrou na minha vida, você conseguiu me dar segurança, tranquilidade para minhas atividades, eu consegui prosperar e evoluir cada vez mais, porque eu consegui ter segurança de fato do que eu tô fazendo, que eu tô resguardado, fazendo a coisa certa. Ou seja, o terceiro se resume em estudar, estudar, né, contratar bons profissionais, é claro, e desenvolver o processo, né? Sim. Porque quando a gente estuda e a gente tem um entendimento melhor sobre cada etapa, porque nós somos empresa, profissional de saúde é um empresário. Então, dentro da empresa, ela precisa estar resguardada do início ao fim. O documento é importantíssimo. Mas essa maturidade, ela vem com o tempo, né, Mônica? Com o tempo. Né? Tem Assim, a gente começa errando mesmo. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, com certeza. Mas assim, a gente tá fazendo esse podcast justamente para que você tenha um conhecimento melhor do quanto você está com deficiência de conhecimento, né? Sim. E que você precisa procurar uma orientação antes que algo possa prejudicar a sua carreira por uma única situação, prejudica por completo. Aí você falou uma coisa aí que é importante da gente dar atenção. Todo mundo tá suscetível a errar, né? Sim. A grande questão é o que você faz com o erro. Exato. Se você tira de lição, se ele serve como aprendizado, né? Eu sempre falo que... E a maturidade, ela é inerente, ela, de fato, principalmente a profissional, ela só é adquirida com o tempo. É quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. Quanto mais você faz, maiores são as chances de você, de fato, errar, né? A grande questão teve humildade para reconhecer que aquilo foi um erro? Exato. E como resolver aquele erro, né? De como tratar aquele paciente, de como ressarcir o paciente na medida do possível, que muitas vezes o erro não é nem passível de ser ressarcido, né? Então, acho que vem muito isso aí, para dar um crescimento, não só enquanto pessoa, né? Mas um crescimento profissional também. Então, é importante. O respeito para com o outro. O respeito para com o outro. É muito Tá faltando importante. muito isso Falta. hoje em dia. Não é só na estética, em todas as áreas, né? Ixi, como? E como? E no mundo digital, isso acaba ultrapassando barreiras maiores ainda, Sim, né? Porque atrás da página de uma rede social, as pessoas ficam extremamente desrespeitosas uma com a outra. Exato, cria uma coragem que Uma coragem que na vida, né, no real, não faria. Não faria. E acaba se queimando também, né? Sim, com certeza. Mônica, muito obrigada. Que agradeço. Acho que você esclareceu uma série de coisas aqui que a gente queria levar, né, para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, pessoal que está aqui, para poder te seguir também, poder te contratar, onde é que a pessoa pode procurar. Eu, ultimamente, o mais fácil hoje, acessível para nós, é o Instagram. Acho que é o de todo mundo, né? Até tentei sair um negócio do TikTok, mas não foi aí. Sou meio travada para essas redes sociais. Mas sigam, acho que tá advogado de direito odontológico. Isso. Ou Mônica Andrade, vocês vão me achar lá. Vai ser muito difícil. @ Mônica Andrade. Mônica Andrade ou advogada de direito odontológico. Acho que é esse, né? No Google também tem a minha página Google Meu Negócios lá. E o link direto ali que eu sempre trago ali no meu Instagram dá acesso direto ao meu WhatsApp. Que é uma das coisas que eu falei com relação ao atendimento, que eu tenho por objetivo, é uma primazia minha que eu não abro mão. Tenho uma equipe grande, boa, porque não dá. A gente tem que aprender delegação. Infelizmente, eu sou só uma. Vira e mexe, eu tô viajando, vira e mexe, eu tô palestra, enfim, não dá pra todo momento atender a todos. Mas o primeiro contato é comigo, porque é eu quem vou saber o que é a sua dor, como poder te ajudar, né, pra poder até mesmo orientar e dizer, não, de fato, que é algo que eu tenho competência pra resolver, tem solução ou não. Atendimento personalizado. É personalizado aqui. Então, a gente vai deixar aqui no nosso link dentro do YouTube também
também a sua rede social. Ah, ótimo. Que aí as pessoas te procuram. Siga nós também na rede social, @th_oficial. O meu também Instagram, que é @AnaClaudiaCamargoITH. Lá você vai encontrar uma série de informações a respeito de todas as áreas da saúde e gestão, que é o nosso nicho principal. E uma coisa muito importante para quem está vendo esse episódio do ITH Cash é que nós vamos deixar um QR Code. Se você tiver interesse em fazer a pós-estética avançada de alta performance, basta fazer a leitura desse QR Code, você vai ganhar um bônus nosso aqui para ser atendido pelo nosso time comercial, tá certo? Obrigada, Mônica. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada Até a por mais próxima. esse episódio. Até a próxima.